Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas, para você em todo o Brasil. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é Andréia Nunes, administradora, que vai falar bastante sobre um trabalho muito importante que ela está desenvolvendo aqui no centro do país, em Brasília. Andréia, é um grande prazer e satisfação ter você em nossos estúdios para falar para a gente. Já começando, né, Andréia, a ATC. O que é a ATC? Vamos lá, ATC é um conceito, na verdade, né? Significa amor, trabalho e caridade, primeiramente. Esse conceito de amor, trabalho e caridade, ele está sendo a cada dia aprimorado para que ele possa chegar ao mundo empresarial e ao mundo organizacional, né, de instituições privadas e públicas. E aí nós nos valemos de uma interpretação desse conceito, trazendo uma reflexão sobre o que seria o amor no ambiente empresarial, o que seria o trabalho na sua mais ampla, né, significação dentro de um ambiente corporativo e relacionado à cooperação, né? E a caridade, que é um tema que é normalmente restrito a entidades filantrópicas, né, ao voluntariado. Como, né, conceber, compreender a caridade também como dimensões que possam se fazer presentes no dia a dia das organizações. E aí nós chegamos, William, a alguns entendimentos que são positivos para nós estarmos aqui compartilhando, né, com esse projeto iluminado do Papo Supremo, né? Esses conceitos, eles nos dizem o seguinte, que o amor, na sua mais expressiva significação, ele é capaz de fazer com que o indivíduo perceba em si mesmo o seu verdadeiro potencial e também as suas verdadeiras dificuldades. Todos nós estamos em evolução, todos nós somos falhos. Essa compreensão, nessa dimensão do amor, ela passa pela compreensão de si mesmo, né, do que somos, do que fazemos, das decisões que tomamos e do que somos capazes de empreender. Então, isso dentro do ambiente empresarial, muitas vezes, o que somos capazes de fazer, né? Nós entramos por aquela vertente técnica, né, dos processos de identificação de competências, né, de recrutamento, seleção de talentos, mas nós muitas vezes capturamos aquilo que é o tangível e o que se expressa em um dado momento, em uma dada circunstância. Nós não temos ainda mecanismos para que as pessoas possam descobrir nelas mesmas todo o seu potencial de criação, todo o seu potencial de produção e, principalmente, a capacidade de coordenar suas atitudes dentro de uma rotina de trabalho. E quando nós falamos de capacidade de coordenar, né, a si mesmo, né, nas suas rotinas de trabalho, nós estamos atentos às questões que envolvem as relações entre as pessoas, as relações entre os grupos e organizações. E essas relações, elas têm a sua qualidade determinada a partir da atitude, da decisão que cada indivíduo, desde o funcionário, né, da posição mais, digamos, essencial, básica, até um alto executivo, todos necessariamente devem estar atentos e alertas ao que o seu pensamento e a que decisão irão tomar a cada momento. Isso por quê? Porque nós vemos hoje um conjunto expressivo, né, de indicadores que nos dizem que, por exemplo, as doenças psicológicas, né, a depressão, por exemplo,
é uma causa que determina afastamento, né, de trabalhadores, de profissionais, a dificuldade de equipes de gerarem resultados em alto desempenho, mesmo a empresa tendo feito investimentos expressivos, né, naquela equipe, treinando, capacitando, com profissionais altamente selecionados, ainda existem dificuldades de convivência dessas competências, dificuldades relacionais, há dificuldade de cooperação muitas vezes. Claro, existem equipes maduras, né? Existem equipes de alta performance, com lideranças que são servidoras, dedicadas a esse grupo, enfim, mas ainda assim nós encontramos muitas dificuldades nas questões de relacionamento. E aí nós chegamos mais uma vez à percepção da importância de levar esse conceito do amor, do trabalho e da caridade para o ambiente. Sigla, de novo, qual é a sigla? ATC. Significa? Primeiro significado já está dado, né? Mas também atitude, isso, tecnologia e cooperação, que digamos, a tradução prática, né, para o mundo empresarial, para o mundo organizacional dessas variáveis. E como nós visualizamos isso? Se cada indivíduo, novamente, do colaborador, né, que está lá na função de portaria, até o colaborador que está na posição de liderança, até o presidente, os principais executivos de uma organização, todos devem coordenar seus pensamentos e suas atitudes no seu dia a dia. Aí parece estranho, mas é claro que essas pessoas coordenam a si mesmas, mas na verdade faltam alguns ingredientes, exatamente pela falta maior dessa reflexão pelo amor. Que ingredientes, né, que subsídios, que insumos, usando assim os nossos termos mais técnicos, né, são esses para o trabalho de cada dia. Eu diria, se você me pedisse para escolher um, são vários, mas eu vou começar por esse. A paciência. A paciência é fundamental. As pessoas, elas trabalham majoritariamente dentro de uma rotina de revide. Elas buscam compensações o tempo todo. Não, eu fui criticado, então eu vou criticar. Ou eu guardo esse episódio da crítica, lá na frente eu devolvo ou crio uma condição para que isso se efetive novamente, quando na verdade cada um de nós é capaz de refletir sobre as nossas atitudes e agir com controle dessas atitudes, olhando o ser, olhando os indivíduos, tenham a posição que tiverem dentro das organizações, no ambiente privado, no ambiente público, como seres maiores do que simplesmente o ser que está ocupando aquela cadeira, aquela função e aquela posição. Então, quando nós trazemos o exercício da paciência e da cooperação para as nossas rotinas profissionais, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva sublime. Nós estamos trabalhando para desenvolver ativos morais, ativos que eu diria essenciais, fundamentais para todos nós, né? E nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva para levar, com base em dados, fatos, estatísticas, mas também com base em percepções, muitas percepções e pela própria experiência das empresas e das organizações, que é possível criar condições para que as pessoas estabeleçam uma mudança de dentro para fora. Hoje nós temos no setor privado brasileiro, apesar de todos os desafios que o nosso país enfrenta, nas dimensões econômicas, políticas, sociais, nós temos um pouco do que há de melhor no mundo dentro dos nossos ambientes empresariais. Que representam uma boa parte do PIB, inclusive nessas grandes empresas. Sim, grandes empresas brasileiras. Poucas empresas, na verdade, representam mais da metade de entregas, de contribuições para o desenvolvimento do produto interno bruto brasileiro, enfim. Então, olha o poder, né, de ação dessas organizações.
E a experiência que essas empresas trazem na gestão do capital humano, elas já nos serve de referência para compreender que não é só a educação básica, não é só a educação técnica, não é só a formação em escolas, nas melhores escolas do mundo, que vão conseguir, né, trazer para o ambiente corporativo mudança de atitude. Né? Então eu mencionei aqui uma dimensão que é a dimensão da educação, de forma muito superficial, muito breve, mas outros recursos, empresas que são transnacionais, multinacionais, se utilizam das melhores referências, né, para criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento do trabalho em equipe, né, as salas de repouso, de descompressão, né, as atividades de lazer, enfim, dentro da própria organização. E ainda assim, nós percebemos, principalmente pela fala dos gestores de recursos humanos, pelas próprias equipes, né, que falta alguma coisa. Né? E o que falta? O que falta, na verdade, é a compreensão maior, transcendente, vamos dizer assim, né, de que nós não somos só seres dotados de dimensões tangíveis, né, ou de dimensões controláveis. Nós temos dimensões maiores que precisam ser conhecidas, que precisam ser exploradas, né, que precisam ser refletidas. Nós não estamos fazendo aqui o nosso cuidado, né, no desenvolvimento desse trabalho não conduzir nenhum tipo de estereotipação ou definição sem que se valorize a crítica ou a racionalidade. Pelo contrário. E na verdade trabalhando também a individualidade de cada um e a gestão por um melhor trabalho, né? Um melhor trabalho, como é que eu posso dizer? Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Você que está em casa, estou conversando com a Andréia Nunes, uma grande administradora, que vai falar para a gente sobre gestão, sobre educação, excelência, qualidade, mas fique aí, não mude de canal não, nós voltamos já. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Continuando a nossa entrevista com a Andréia Nunes, administradora. E agora, Andréia? Atitude, tecnologia e cooperação. Como as pessoas podem colocar em prática, né, no dia a dia, quem está em casa nos assistindo? William, sim. Dentro do que colocamos inicialmente, do amor, do trabalho e da caridade, né, compreendendo esses três pilares, né, como bases para nós nos desenvolvermos. Falamos muito do ambiente empresarial, do ambiente de trabalho profissional, mas são pilares para nós nos desenvolvermos em qualquer ambiente, né? Na convivência em família, na convivência em sociedade, nos ambientes profissionais. Aí nós encontramos, sim, como você bem colocou, a atitude, a tecnologia e a cooperação. A atitude, ela é a base, né, para que nós tenhamos aquilo que comentamos há pouco também, que é o autocontrole, né, a nossa capacidade de revisar as nossas atitudes, de refletir sobre elas e avaliar, analisar os efeitos dessa atitude. Então nós falamos de profissionais, falamos um pouco, né, do ambiente de trabalho, mas a dona de casa, por exemplo. A dona de casa é um exemplo para nós de alguém que sempre tem que ter uma atitude pensada e refletida. Ela é uma coordenadora, né, de muitas dimensões, né, de muitos recursos. Ela coordena a base que
acolhe aqueles que vão para o mercado de trabalho, aqueles que vão empreender. Então, a dona de casa ela tem um papel importantíssimo e cada atitude dela, ela deve ser planejada, ela deve ser pensada, refletida, né? Não se trata de uma orientação exclusiva para quem está no ambiente profissional, né? E assim nós temos a convivência em família, por exemplo. Eu diria que é um exemplo importante para todos nós, né? Porque a família é uma base fundamental, né? Para nós termos a melhor condição possível de empreender novamente, né? De seguir para feitos externos, né? Ao lar. É fundamental que a mãe, o pai, ou mesmo aqueles que moram sozinhos, né, enfim, que cuidam de si mesmos, que eles tenham a capacidade de revisar as suas atitudes. Em que sentido? O que eu fiz, a decisão que eu tomei sobre fatos semelhantes ou sobre fatos idênticos ou por novos fatos, ela me trouxe qual resultado? Quais foram os benefícios que eu alcancei? Ou quais foram as dificuldades que nós encontramos, né, numa autorreflexão que eu encontrei por ter agido desta ou daquela forma? Isso é pensar, revisar uma atitude e tirar dessa atitude, dessa tomada de decisão nossa que é constante, né, o que ela pode nos dar de melhor, que é o aprendizado, que é a autoavaliação. E com isso, uma mudança de atitude no dia a dia. Perfeito. Né? E aí nós conseguimos revisar as nossas atitudes, nós conseguimos ser menos reféns do trânsito caótico nas grandes cidades, né? De nos contaminarmos menos com os efeitos dessas situações cotidianas. Nós passamos a ter maior, eu vou usar um termo aqui, maior capacidade, maior competência para administrar a presença nossa numa fila, né? Num banco, ou uma rotina intensa, né, que nós enfrentamos a cada momento, né, no metrô, no ônibus, mais uma vez o trânsito aí que faz parte, né, das nossas vidas. Enfim, nós começamos a nos habilitar a ter um melhor controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e a evitar que essas pequenas situações cotidianas, que elas passem a prejudicar o nosso potencial de criação e de produção e principalmente, William, de convivência. A Organização para a Cooperação Econômica, a OCDE, para Desenvolvimento Econômico, ela nos trouxe um conceito muito valioso que é o das TICs, né? Que são as tecnologias de informação e comunicação. E vejam o que nós vivemos hoje. Pais, filhos, mães, profissionais, né? Enfim, autoridades, todos conectados, todos de alguma forma se comunicando eletronicamente. E isso faz parte, né? As redes sociais passaram a fazer parte da rotina de cada um, ou pelo menos de grande parte da população mundial. Claro que algumas pessoas preferem não utilizar, rejeitam de alguma forma, resistem e têm as suas razões, muitas vezes, muito pertinentes para não utilizar ou não se inserirem tanto no uso da tecnologia, mas no uso dessas ferramentas, principalmente das tecnologias de informação e comunicação. Mas o fato é que isso nos é dado também por Deus, né? Todo desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico é ancorado na oportunidade que a inteligência suprema e maior nos concede, né? E tudo isso pode ser utilizado para aperfeiçoar as nossas relações, aperfeiçoar todo o nosso desafio diário da convivência em família, da convivência em sociedade e nos ambientes onde nós produzimos, nos ambientes de trabalho. Tudo isso vai nos levar necessariamente ao ser, que é a cooperação, né? Se nós revisarmos nossas atitudes, fizermos um bom uso das tecnologias e buscarmos com isso cooperar e não competir, certamente os resultados serão cada vez mais amplos, mais sustentáveis, mais fraternos e, por que não dizer, porque é a mais pura verdade, mais inteligentes. Sim. Então, a cooperação entre pessoas, a cooperação entre grupos, entre organizações, empresas
e, principalmente, a cooperação entre nações. É disso que o nosso planeta precisa e isso faz a diferença na qualidade da nossa existência, né, na nossa qualidade de vida, nas nossas condições de desenvolvimento pessoal, profissional e, principalmente, William, precisamos nos desenvolver todos, moralmente. Moralmente. Inclusive, quando você fala de amor, de cooperação, né, nós podemos ver que durante a história, no nosso país, em outros lugares no mundo, as crianças, inclusive as crianças mesmo, têm muito problema com isso. Jovem tem muito problema, adolescente e muitos adultos, né? Não consigo sentar do lado daquele colega, não consigo fazer um trabalho em grupo. Por que, André, essa dificuldade que o ser humano tem com essa palavra cooperação? É importante sua pergunta, porque isso certamente é o que é um importante desafio para todos nós. Primeiro, eu acredito que existe algo além do que a nossa existência, né? Simplesmente nesse modelo, né, de sobrevivência e de convivência humana que nós enxergamos hoje, que é o que a gente vê, o que é tangível, né? Existe algo mais além disso. Segundo, nós não temos modelos educacionais ou culturas hoje próximas de nós que nos estimulem a essa autorreflexão, porque essa autorreflexão para coordenar uma atitude diferente, de não rejeitar o colega, né, de não querer cooperar com o colega, esse comando, né, o exercício que nos levaria a esse controle e a essa correção e a esse ajuste, né, de atitudes, ele está muito centrado no âmbito das práticas, das doutrinas religiosas, por incrível que pareça, né? Então as religiões, elas buscam de alguma forma, e aí todas são úteis, todas as religiões são úteis, porque o significado fundamental do verbo, né, é o religare, né, de religação com Deus. Então as religiões, elas estimulam essa autorreflexão, né, enfim, esse autopensar de si mesmo, o encontro com a divindade, né, com o sublime, com a energia maior. Porém, esse assunto, exatamente por isso, né, essa temática, por ela ser muito afeta à dimensão da religião, ela tem dificuldade para vir para o mundo tangível, vamos dizer assim, para o mundo técnico, para o mundo dos treinamentos, por exemplo, para o mundo da qualificação, da preparação dos indivíduos, né, para uma vida produtiva, para uma vida equilibrada. E aí, resultado, nós temos jovens e adultos também, porque, né, o jovem vai moldando, né, a sua interface como cidadão, a partir, sua condição como cidadão, a partir de uma realidade educacional que, salvo algumas culturas, né, até as mais orientais, enfim, mas de um modo geral, no mundo, nós somos preparados para viver a competição. Nós somos preparados para chegar primeiro, para disputar, para revidar, para recorrer, né, para protelar, enfim, para criar mecanismos, né, de defesa. Nós não fomos educados, mais uma vez, não quero fazer dessa minha fala algo absoluto, porque pode ser que nesse momento a gente tenha, né, alguma iniciativa que não conhecemos, né, no mundo, em algum lugar do mundo, enfim, mas ela não nos prepara, né, essa educação tradicional não nos prepara para a convivência. E aí nós não temos nenhum estímulo ao jovem para que ele reflita, para que ele seja paciente, para que ele filtre uma tendência de revide, de resposta hostil. Nós não temos muitos mecanismos, né, para que isso se dê como uma prática e para que isso forme, para que esse tipo de instrução, né, vou usar até uma expressão para facilitar nosso diálogo, né, o treinamento das atitudes, ele é algo que é difícil de ser implantado e que é pouco percebido como necessário. Tem por exemplo, alguma instituição que as pessoas o jovem pode se capacitar?
Eu diria, William, a você assim, que nós estamos iniciando um projeto, né, uma iniciativa, e certamente nós só estamos iniciando, né, essa iniciativa não será nossa, será do mundo, né, será de todos aqueles que apoiarem, uma nova metodologia. Né? A gente tem ousado em dizer nova metodologia de educação, né? Que é a educação atitudinal. E eu diria que isso é um passo que deve se expandir bastante, porque ela vai trabalhar exatamente essa dimensão interior. Né? A mudança nunca será efetiva e plena se ela for de fora para dentro. Ela deve ser da consciência de cada um, das suas reflexões de dentro para fora. E aí sim, os jovens devem buscar aquilo que eles têm de melhor, que é a capacidade de percepção, de investigação, a crítica, né, o desejo do conhecer. Então, eu não teria aqui nesse momento uma instituição específica para te indicar, mas eu tenho uma sugestão, uma recomendação, que eu acredito que seja bastante útil para todos. Reflitam, questionem, mas busquem o entendimento sobre o valor de cada um, né, de cada ser. Nós, na ATC, estamos tentando empreender nessa direção. E tem algum contato da ATC, André, que você pode dizer pra gente? Sim, nós temos um site, né, que trata até em outras dimensões da nossa atuação, da nossa atividade, porque precisamos acessar, né, o ambiente corporativo, o www.atcconsult.com.br, e a dimensão da educação atitudinal, Attitudinal Education, que é algo que está nascendo, né, com um apoio bastante coletivo, compartilhado com outros especialistas, principalmente, né, doutores na área de psicologia, profissionais de imprensa, do mundo corporativo, e esperamos que essa dimensão, esse braço, né, da ATC, que não pretendemos que seja um braço mercadológico, ele deve ser um braço de desenvolvimento cultural, enfim, voltado ao voluntariado, que ele possa ser o mais útil possível ao nosso país e ao nosso planeta. Muito bem. Dá de novo o contato, www.atcconsult.com.br. E lá também tem telefone que aparece lá no site. Tem e-mails para quem tiver interesse em colaborar, em contribuir, nós aceitamos ajuda, apoio e parcerias. Muito bom. E esse, pessoal, foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo convidados que vão somar na minha vida e na vida de vocês no dia a dia. Fiquem sempre conosco pelo canal 2 da NET TV e afiliadas. Tchau!